Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidado Fábio Monteiro, jornalista, licenciou-se em Ciências e Tecnologias do Ambiente, estudou Antropologia e tirou um mestrado em Jornalismo. Mora em Aranhas, uma aldeia de Castelo Branco. Em 2015 venceu o Prémio Gazeta Revelação de Jornalismo, que é o mais importante galardão nacional para repórteres de até 30 anos, com o trabalho Pendurados num Sonho, publicado no Observador. O talento para as... Desculpem. O talento para a escrita deu-lhe ainda o Prémio Branquinho da Fonseca 2017 com o livro para crianças A Construção do Mundo, que foi editado no ano passado pela editora Livros do Horizonte. A mesma editora aceitou publicar o livro que este abril vai percorrer o país de norte a sul, Esquecidos em Abril, os mortos da Revolução sem sangue, e é este o mote para a conversa de hoje. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Pedro. Cerca das 20h30 foi alertado pela população de que elementos da DGS tinham aberto fogo. Em face desta informação, dirigi-me para a rua António Maria Cardoso a fim de evitar mais derramamento de sangue. Foram enormes as dificuldades para atingir o local, pois a população, com o seu desejo de vingança e completamente fora de si, impedia qualquer manobra. A população pedia vingança e que se atacasse o edifício, em cujas janelas se viam alguns elementos da corporação. Verificando que a força era pequena para iniciar o cerco, ordenei a comparência de reforços que estavam junto ao quartel do Carmo. Verificando que as forças eram insuficientes, solicitei ao comando do movimento instruções e reforços para fechar completamente o cerco. Como não foram recebidas ordens para um ataque que continuava a ser exigido pela população, este não foi realizado. Tentei explicar à população a nossa atitude. Após bastantes esforços, fui compreendido. E apesar de não rodar em pé, não interferiram, pedindo unicamente para que não os deixássemos fugir. Durante o espaço de tempo que mediou entre a chegada das forças do Regimento de Cavalaria 3 de Estremoz ao local e a vinda de reforços, constituídos por 2 destacamentos da Marinha, foram capturados 12 elementos da DGS e abatido um que fugira ao dar-se-lhe ordem para se entregar. Isto é um excerto do relatório do comandante do Regimento de Cavalaria 3 de Estremoz, após a chegada à rua Maria António Cardoso, que era a sede da PID, DGS, após a retirada inicial dos fuzileiros do 25 de Abril. Isto foi publicado originalmente no livro Origem e Evolução do Movimento dos Capitães, de Diniz Almeida, e foi republicado numa revista académica chamada Ler História, num artigo à ocupação da sede da PID da GS em 1974, das historiadoras Luísa Tiago de Oliveira e Isabel Gurjão Santos. Ontem, dia 16 de Abril, gravamos esta entrevista no dia 17, foi a primeira apresentação do teu livro no Museu do Aljube, em Lisboa, e tu disseste: eu também não sabia até 2013, fiquei com sentimento de traição, foi-me contada uma mentira. Que mentira foi esta? Bem, como já disseste, Pedro, eu na minha formação de base não é de humanidades, eu licenciei-me em Ciências e Tecnologias do Ambiente e venho de Ciências, e no decurso desta investigação, por acaso, apercebi-me que o único ano em que é realmente lecionado e que os mortos do 25 de Abril são referidos é no 12º de Humanidades, ou seja, eu nunca tive, no nível de arquivo que havia, eu nunca tive esse acesso. Esta mentira... foi, como é que eu ia dizer, o 25 de Abril é o tótem ideológico de muitas pessoas e da democracia na prática de várias gerações, e eu acho que a minha imaginação tinha sido batizada com uma mentira quando era mais novo, e de certa forma houve muita indignação com esta mentira, porque não percebi porquê. Na prática foi sempre uma questão de curiosidade, qual era a origem desta mentira. Uhum. Mas tu usas uma palavra muito forte, não é? Tu dizes que ficaste com um sentimento de traição. Isso era porque tu tinhas uma ideia muito... romântica do 25 de Abril? Sim. Talvez. Eu acho que tinha uma ideia simplista. Eu acho que honestamente é justo dizer que tinha uma... como eu digo a alguns no livro, poderia ser facilmente confundido com o Dia da Floricultura Nacional, porque estamos sempre a referir aos escravos e aos escravos. Tu dizes isso em relação a um excerto que foi publicado em 2016 na revista Visão Júnior, onde se descreve o que foi o 25 de Abril, e a determinada altura se diz que foram dados alguns dias para o ar, mas ninguém morreu nem foi ferido, não é? Num Sim. artigo chamado 25 de Abril do Dia da Liberdade. E tu no livro dizes que uma criança mais imaginativa poderá confundir-se e pensar que o 25 de Abril afinal é o Dia da Floricultura Nacional. Exatamente. Eu subscrevo completamente essa ideia, e eu acho que
muitas das nossas memórias e a experiência inicial com o 25 de Abril, obviamente, é sempre influenciada pelo ensino. E o facto do ensino ser, por natureza, simplista e vai aumentando de complexidade ao longo dos níveis, ou seja, uma pessoa que estudará o 25 de Abril em História numa licenciatura será obviamente muito mais complexo e com muito mais detalhe do que o ensino básico, mas o facto de, no ensino básico e ensino secundário, estes nomes não constarem, parece-me um arredondamento exagerado. Numa pergunta de um teste de ensino de português no estrangeiro do Instituto Camões, 2010, que é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, lia-se: a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combates nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram num golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das espingardas. O cravo tornou-se um símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. Porquê que achas que esta narrativa continua a vingar nos livros das escolas? E neste caso até das instituições eu acho que primeiro é uma narrativa política. Eu acho que é preciso fazer essa distinção e hegemonicamente essa é uma narrativa política, a questão de ser uma revolução sem sangue, e eu acho que esse ponto é bastante relevante. Como é que eu hei de formular a ideia? A longo prazo, como o número de mortos foi tão pouco, eu acho que houve sempre uma tendência para a simplificação. E eu acho que, ao mesmo tempo, acho que eu não quero estar a fazer patologias, a diagnosticar patologias à distância e neste caso temporais, mas eu acho que o facto de ignorarmos, de simplesmente reprimirmos esta imagem, este acontecimento, é também uma falta drástica de empatia. Tu dizias que era uma questão política e tu tens vários exemplos disso no teu livro. Vou citar dois, por exemplo. Força. Em 19 de outubro de 74, Francisco Costa Gomes, que era Presidente da República, na altura, disse num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas: sou o chefe de Estado de um país que, depois de humilhado por meio século de ditadura, soube iniciar em 25 de Abril uma revolução sem sangue que outros classificaram de a mais pura do século. Também António Guterres, hoje nas Nações Unidas, não é? À frente das Nações Unidas, mas quando ainda era deputado do PS, ainda não era primeiro-ministro, nas comemorações de 20 anos do 25 de Abril, disse na Assembleia da República: nós socialistas orgulhamos-nos do 25 de Abril e que tenha sido um exemplo de transformação democrática sem derramamento de sangue, que se propagou à Europa do Sul, à Grécia, à Espanha e foi mais tarde seguido um pouco por toda a parte na América Latina, agora na Europa Oriental. Infelizmente nem sempre com o mesmo êxito. Mas tu dás mais exemplos de deputados do PSD, do PCP... Um ex-secretário de Estado do governo, António Costa, por exemplo. Exatamente, Marcos Pestrel, não era? Sim. O que é que isto diz de nós enquanto povo? Porque tu discorres um bocadinho sobre esta ideia numa parte de um capítulo que chamas O Mito da Revolução Sem Sangue. Certo. O que é que diz em concreto sobre nós? Sim, ou seja, que os nossos representantes e que os políticos, que o próprio sistema educativo, o que é que este caldo diz de nós enquanto povo? Uma ignorância, eu acho que é uma ignorância e o nosso apego por memórias fáceis. Honestamente, ajudamos sempre a perpetuar uma violência e há 45 anos foi útil ao país arredondar, mesmo que sendo poucos mortos. A narrativa ganhou muito mais força. A própria questão dos cravos, que foi um acaso, como já referiste, há uma particularidade, vou fazer aqui um ponto. Eu encontrei uma coisa ao ler os jornais de época, e por acaso não referi no livro, mas no dia 25 de Abril, num jornal A Capital, havia uma publicidade gigantesca a cravos, que havia uma espécie de festa de floricultura nacional sobre cravos. Ou seja, não vou estar aqui a especular muitíssimo, mas pode haver uma razão para a abundância de cravos naquela época. Bom, é a altura deles. É a altura deles, para todos os efeitos. Mas podiam ter sido gerberas. Sim, é o que tu queres dizer com exatamente. Diz, força. Não. Queria que tu continuasses esta ideia. Tu dizes que achas que é porque é fácil acreditarmos nisto, não é? Este mito da revolução sem sangue. Eu acho que é fácil e eu acho que há várias razões para nós acreditarmos.
honestamente. Há aquelas que não sabemos, ou seja, não sabemos à partida de... E muitas pessoas, honestamente, eu fiz uma sondagem informal, pessoas à minha volta, de pessoas nascidas pós 25 de Abril, sabiam que tinha morrido alguém ou não. Obviamente dentro da classe jornalista havia muitos que sabiam, mas havia também muitos que não sabiam. E eu acho que este é um argumento honestamente legítimo, e sendo que este tema só é falado muito esporadicamente, quando temos ou as efemérides ou pouco mais, pelo menos que eu tenha encontrado referências, os mortos do 25 de Abril não é um tema tão discutido assim. Na verdade, este livro parte deles não ser discutido. E como ontem, na primeira apresentação, e houve uma pessoa ativa num contributo final após a apresentação, que deu uma opinião que eu acho que eu honestamente a ouvia já várias vezes, e eu consigo perceber a pessoa que dá essa opinião, que é houve uma pessoa que disse que, como já tinha sido derramado litros e litros de sangue durante a Guerra Colonial, o que eram umas gotas do que aconteceu no dia 25, e o que é que isto, por isso mesmo, e essa pessoa disse ativamente que para ele continuará a ser uma revolução sem sangue. E eu percebo essa posição, mas continuo a achar que essa posição é uma violência fortíssima para com a família, e ao mesmo tempo, como é que eu ia dizer, as nossas afeições refletem-se também muito nas nossas indignações. Havemos lá, e quem falou disso foi o Fernando Vicente, ex-torturado pela PIDE, ex-membro do Comitê Central do PCP, peço desculpa. Já lá vamos. Antes desculpa. Disso, não há problema, a conversa é livre, mas antes disso eu gostava de te falar de uma outra coisa. Em novembro de 2017, eu e o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistámos o Miguel Carvalho, grande repórter na revista Visão, nosso camarada de profissão, a propósito do livro Quando Portugal Ardeu, Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril, editado em 2017 pela Oficina do Livro, e que tu também referes no teu livro. Foi um dos materiais que tu usaste para escrever o livro. Foi. E ele fala da rede terrorista de extrema-direita que matou, espancou, pôs bombas, incendiou sedes de partidos de esquerda em Portugal nos primeiros anos da democracia, o que é uma narrativa bem diferente daquela que nos foi ensinada na escola sobre o PREC. Eu gostava que ouvisses um excerto desta entrevista. Ok. É estranho que a memória neste país demora tanto tempo a fazer. E mesmo insistindo, mesmo estando os documentos disponíveis, mesmo sendo a documentação desclassificada, a tal narrativa oficial que a gente falava continua a ser a mesma. E se nós falarmos com o cidadão português médio, minimamente interessado nestas questões, continuamos a ouvir a narrativa do costume. O 25 de novembro de 75 foi a data que libertou este país da ameaça comunista, que travou a ditadura comunista. O PS nunca foi financiado pela CIA, os americanos é que nos ajudaram a conquistar a liberdade e a democracia, e portanto nós ouvimos isto até à exaustão. Que papel tem tido o jornalismo na perpetuação destes erros e narrativas que falava o Miguel, e que de alguma forma tu também falas neste livro? Sim, assim, só a gênese dos nomes das vítimas do 25 de Abril são uma história per si de erros, de acumulação de erros sobre o 25 de Abril, e eu acho que isso não terá acontecido por acaso. Houve um desinteresse, e eu acho que esse desinteresse levou a uma preguiça. Dos nomes porque há erros, não é? Podes explicar isso? Sim. Assim, eu posso dar um exemplo simples do que aconteceu com o Fernando Carvalho Gesteira. O primeiro nome que eu tive oficialmente do Fernando Carvalho Gesteira era Francisco Carvalho Gesteira. Ou seja, 2 nomes estavam errados, e para conseguir chegar ao nome verdadeiro dele, ou seja, um nome que tem o acento de nascimento e acento de óbito, e conseguir encontrar a família sucessivamente, tive que passar. Felizmente, como não moro em Lisboa, tenho acesso ao registro civil com tempo e sem filas de espera, e consegui estar durante 2 horas ou mais a cruzar nomes e a cruzar datas de nascimento para conseguir perceber. Se calhar não é Francisco, é Fernando, e de Fernando Carvalho Gesteira, mas não é isso. Então é Fernando Carvalho Gesteira. Há aqui um Fernando Carvalho Gesteira. Sim. Tu estava aqui à procura no livro, exato, os 4 nomes que
Que encontrei. Que encontraste, não é? Foi Sim. Fernando Armando Gesteira, Francisco Carvalho Gesteira, Armando Vieira Gesteira e Fernando Castro Gesteira. Todos erram, não é? Sim. Em alguma parte, porque na verdade o nome dele é Fernando Carvalho Gesteira. E foi uma luta, então. Foi parte. Essa parte, honestamente, foi uma luta, e foi uma luta com todos os nomes. Mas o Gesteira foi, sem dúvida, o pior, porque sendo um nome muito pequeno, bastava uma letra para Gesteira ou Gesteira encontrar. Mas na prática, foi a partir sempre do João Arruda. Também, a placa hoje, que ainda está no edifício da António Maria Cardoso, diz José Arruda. António Maria Cardoso era o nome da rua em Lisboa, onde estava a sede da PID-DGS. Mas isto porque, lá está, esta questão do jornalismo e a perpetuação destes erros, porque em diferentes meios tu encontravas diferentes nomes, e relatos e contextos. Encontrei coisas mais graves, honestamente. Encontrei jornalistas a espraiarem-se semi-ficção a misturarem semi-ficção com o relato dos dias. Coisas que, assim, quando mostrei à família, são completamente falsas ou sem qualquer base documental. Portanto, não se sabia, e quem escreveu determinadas peças imaginou aquilo. Imaginou, sim. Vamos dizer que imaginou de uma forma muito simpática. Tu dizes na página 109 deste livro: os jornalistas não escrevem história, apesar de o trabalho de um repórter de conflito, por exemplo, passar por presenciá-la e relatá-la. No entanto, só aqueles que ignoram a sua posição no tecido epistemológico é que não perceberão de que o seu trabalho serve de base aos tecelões maiores dos historiadores. Cabe aos jornalistas resgatar a memória? Eu não acho que seja obrigatório, mas eu acho que os jornalistas, mais uma vez, como eu refiro aí, têm que ter consciência do seu lugar. E se eu acho que o meu trabalho não vai ser resgatado, ou seja, coincidiu estas 6 histórias, estas histórias dos 6 mortos do 25 de Abril, não serem publicadas num jornal. Poderiam ter sido publicadas num jornal se houvesse espaço em Portugal para serem publicadas num jornal. Já vamos. Mas vou simplesmente dar esse caso. E tenho exemplos passados, ou seja, eu tenho que qualquer jornalista que se preze, vamos dizer assim, ou que tenha trabalhos mais longos, já teve experiências de ser contactado por outras pessoas especialistas de outras áreas, eventualmente sobre trabalhos que publicou, e pedirem-lhes contactos. Eu já tive trabalhos onde trabalhei com questões de justiça e passados anos sou contactado por advogados, onde é que eu tive acesso a processos, onde é que tive relatos, onde é que consultei, e eu acho que não termos consciência, e para além disso achamos que, juntando essa ideia que o jornalismo perpetua erros, juntando a ideia que não interessa o que estamos realmente a escrever, ou seja, ou o que estamos a registrar, ou o que estamos a gravar, se vamos ter jornalismo descartável e se vamos ter um jornalismo espelhado de erros, porque eu acho que é uma condição intrínseca da profissão errar, mas não acho que é possível minimizar. E enquanto continuarmos na prática, desde o século XVI, o jornalismo serve de base para historiadores, e acho que isso não estou a dizer obviamente nenhuma novidade. E se encararmos a história simplesmente como uma tarefa exclusiva de uma certa classe em que o jornalismo não tem contributo, estamos completamente além e fora da realidade. Eu gostava de ir a essa parte da questão da prática profissional, não é? Porque no fundo é disso que estás a falar, da ideia de que tem que ser rigoroso e exato para que aquilo que se fique publicado, sabendo-se que tem uma grande probabilidade de ser pegado por historiadores, seja o mais exato possível, admitindo a possibilidade do erro. Sim. Mas tu dizes uma coisa muito interessante nos agradecimentos deste livro, ainda não fomos ao miolo, vamos lá, não desesperem, quem nos ouve e vê. A ideia desta investigação já me acompanhava há alguns anos e em vários momentos ponderei abandoná-la, por achar que ninguém ia querer saber, ou tendo em conta experiências anteriores, que ninguém iria querer publicá-la. Pensar esta investigação como um livro, sem o limite de caracteres impostos por um jornal ou uma linha editorial rígida a seguir, foi essencial para a sua concretização. Porquê? Porquê? Qual porquê? Porquê esta frase, porquê esta ideia de que não poderias ter publicado isto num meio de comunicação, as 6 histórias ao mesmo tempo, como tu disseste na resposta anterior? Vou só responder com um facto simples.
ofereci para pré-publicação uma das histórias aqui a vários órgãos de comunicação e nenhum deles mostrou interesse. E nenhum se mostrou disponível, sendo que era trabalho gratuito. Mas o que é que tu achas que tem... que está na base dessa resposta? Para dar algum contexto a quem nos ouve. No estudo Jornalistas e Condições Laborais, retrato de uma profissão em transformação, que foi realizado em 2016 pelo Observatório de Comunicação, em parceria com o Sindicato de Jornalistas e a Comissão da Carteira Profissional, e foi coordenado pelo CIES, do Instituto Universitário de Lisboa, mostra-se que 1/3 dos quase 1.500 jornalistas que responderam ao inquérito trabalham em situação precária, mais de metade ganha menos de 1.000 euros por mês, 81,9% afirma que não lhe são pagas horas extraordinárias, 57,8% não progride na carreira profissional há pelo menos 7 anos e só 29,6% afirmam trabalhar um número de horas similar ao previsto no contrato. Isto em termos de condições de quem faz jornalismo, e tu acabaste de dizer que apresentaste um trabalho de borla quase feito para ser publicado. Mas depois mostra que os jornalistas, e cito, jornalistas consideram que o exercício da livre profissão é muito condicionado por fatores como a agenda, 47%, seguida das condições de trabalho, 43%, e do salário, também 43%. 62% assume que já ponderou o abandono do jornalismo. Foi por causa destas razões todas, ou de algumas destas, que tu resolveste escrever um livro em vez de publicar a história num meio de comunicação social? Obviamente que acho que todas terão incluídas. E eu tenho alguma dificuldade em apontar todas, porque obviamente tenho sintomas, diria, de todas que podia espelhar. Partir para o livro, honestamente, há uma agenda e há acho que, se não estou enganado, foi o primeiro fator que referiste o trabalho, como é que é condicionado. E eu sinto que a agenda editorial... Por agenda, entende-se, para explicar se calhar a quem não percebe isto tão bem como nós. A agenda... Eu acho que não tem só que ver com uma direção editorial dos meios, tem que ver também com a atualidade. Certo. Ou seja, andar a correr atrás do Presidente da República, dos atos do Primeiro-Ministro e dos Ministros e de um conjunto de coisas, não é? Certo. Não haver espaço para mais nada a não ser a espuma dos dias. Imagino que seja isso que se quer dizer com a agenda. Sim. Eu acho que isso é extremamente relevante e eu acho que esse fator, honestamente, eu acho que é sempre o mais decisivo de todos. E pronto, como tu também aponta... Eu acho que, assim, para mim, já quantos trabalhos, a questão é, quantos trabalhos já foram publicados neste momento sobre a presença do Marcelo? São trabalhos legítimos, com análise, ótimo. Mas são sempre, como estamos sempre a seguir a agenda do presente, limita sempre a nossa capacidade de ver os temas futuros. É a mesma coisa que às vezes dizemos que em Portugal os temas que estão a bater nos Estados Unidos só aqui aparecem passado meses ou coisa. Eu acho que é uma falta de visão e uma forma de... há uma classe profissional e há umas redações, e eu acho que as redações são propícias a isso. Algumas redações são propícias a isso. A seguir um mesmismo, que é... Temos que fazer igual, temos que seguir, porque não podemos... temos que seguir as mesmas histórias. Não, vou pegar num exemplo internacional que eu acho que é até mais fácil para ilustrar esta situação. Durante a eleição do Donald Trump, se não estou enganado, houve uma estação televisiva que disse que não vamos dar notícias do Donald Trump, porque ele basicamente preenchia toda a agenda noticiosa. E se ele ao preencher toda a agenda noticiosa, todos os outros jornais... esse jornal, nesse caso, ganharam. Aquele jornal em específico perdeu. Que era qual? Lembras-te? Não me lembro agora, honestamente. Devemos procurar isso. Devemos procurar, mas o facto disso em Portugal eu acho que é a mesma coisa. Não há... Muitas vezes, e eu tenho a experiência de ouvir pessoas da nossa classe profissional, obviamente, que nem são eles próprios que acabam por definir a agenda do que fazem, vêm das cadeias superiores. E dos diretores, dos editores. Exatamente. Ou seja, não há propriamente uma independência... Há independência no trabalho, dependendo que isso é sempre discutível, mas acho que a independência... narrativa e temática, isso está fora de casa. Portanto, tu achas que não seria possível publicar o livro da forma como tu o publicaste, ou seja, com
os factos e as histórias que tu contas, mas também com um conjunto de reflexões que tu fazes e bastante, diríamos nós, editorializado. Sim, sim, eu vou dizer que tenho 4 assinaturas de jornais. Tenho todas as assinaturas de jornais nacionais por uma questão de profissional e eu preciso delas diariamente. Mas vou dizer que aquelas que eu tenho realmente pessoal e que assinaturas, tenho 3 internacionais e uma nacional. Há pouquíssimo espaço vamos dizer assim, e eu quando falo de jornais falo sempre quase imprensa, porque é aí que é a minha casa. Eu devo dizer que o Fábio nunca propôs esta peça ao Fumaça para que fique claro, e que era uma grande série, devo dizer-vos isto. Obrigado. Mas honestamente eu não consigo rever em muito do trabalho que é publicado. Tenho assim alergias gigantescas, porque eu até vou dar aqui 2 passos atrás, que é, eu tenho alguma dificuldade em entender-me como jornalista. Eu entendo-me mais como repórter, e eu acho que há uma grande diferença entre jornalista e repórter. Achas? Eu acho. Qual é a diferença? Eu acho que há uma questão de sensibilidade e uma questão do tipo de trabalho, de temas que abordas, e eu acho que há espaço. Eu acho que acho que é possível coabitarem o espaço, mas eu identifico muito, não tenho o perfil de jornalista, ou seja, e quando eu chamo jornalista eu imagino sempre, e já tive a experiência de estar na Assembleia da República atrás de um deputado e estar a seguir um certo tema, e preciso de um soundbite sobre isto. Um repórter para mim é alguém que ouve mais do que pergunta, e para mim um jornalista é alguém que pergunta mais, e para mim um repórter é alguém que ouve mais. E eu identifico-me completamente com... Interessa-te menos a voragem e a velocidade? Não me interessa minimamente, na verdade. Não me interessa nada. Interessa-me... se fosse possível, eu agora não tenho aqui, se passar algum segmento das entrevistas que eu fiz, porque fui gravando, eu falo pouquíssimo. Eu deixo as conversas discorrer, sei os temas que quero abordar, tenho uma certa agenda, mas não há... não levo entrevistas preparadas, não tenho argumentos, porque é a possibilidade de me surpreender. E acho que qualquer profissional de jornalismo, mas não só, irá perceber que a piada de fazer histórias, reportagens, vamos chamar assim, está em descobrir. Ou seja, se eu já fosse lá com um tema, não me interessaria minimamente. Eu poderia facilmente fazer um manifesto. Isto é um manifesto retirando os soundbites de cada uma das famílias do livro, que seriam, como é que eu ia dizer, aquelas que teriam um livro ativista, vamos dizer assim, sobre o 25 de Abril, e eu não acho que o livro seja ativista, ou seja, cada família tem uma perspectiva diferente, tem uma postura diferente. E são, eu já li o livro, já vamos falar um bocadinho melhor sobre as famílias, mas são bastante contraditórias, não é? Sim. E têm várias camadas. A maneira como as próprias famílias interpretam aquilo que aconteceu às pessoas que lhes morreram. Que em 2019 a única memória pública dos 6 olvidados seja a placa no edifício do Paço do Duque, na rua António Maria Cardoso, colocada em 1980 por um grupo de cidadãos anónimos, roça o insultuoso. São palavras tuas, escritas no livro. E são. Além disso, em termos de memória, fez-se muito pouco para preservar o edifício da PIDGS, não é? Em 2005, este edifício, que era propriedade da Fundação Dom Manuel II Casa Real Portuguesa, foi vendido e comprado pela GF, Gestão de Fundos Imobiliários, uma empresa do milionário e empresário Vasco Pereira Coutinho. Hoje é um condomínio de luxo. Aliás, foi a transformação deste edifício que deu origem à criação do movimento Não Apaguem a Memória. Certo. Porquê que tu achas que isto acontece? A transformação ou o movimento Não Apaguem a Memória? Esta ideia de se olvidar a memória, porque é que achas que é insultuoso? Porque é que achas que se transforma um edifício que foi o que foi, que teve a importância que teve neste país? Eu acho que são questões diferentes. O edifício e a memória são... Obviamente que há pontos de contacto, mas a memória... Vou começar pela parte do insultuoso e depois passarei falamos do insultuoso e da placa. Do insultuoso. Acho honestamente insultuoso e... que a única referência ao 25 de Abril e aos mortos seja aquela placa, tendo em conta os erros, e num espaço de tempo tão grande, são 45 anos, ou seja, eu não era nascido, tu também não, e não existir outra iniciativa sem ser
sem ser um grupo de cidadãos anónimo, é preciso referir, ou seja, não foi um movimento, não foi a autarquia, não foi uma junta de freguesia que se chegou à frente. Para contextualizar, só quem se calhar não percebe o que é que nós estamos a falar. Portanto, em 1980, no dia 25 de abril, um grupo de cidadãos anónimos, e é assim que assina a placa, colocou na sede da PIDE-DGS uma placa que diz aqui: na tarde de 25 de abril de 1974, a PIDE abriu fogo sobre o povo de Lisboa e matou Fernando C. Gesteira, José J. Barneto, Fernando Barreiros dos Reis, José Guilherme R. Aguda, homenagem de um grupo de cidadãos, 25 de 4 de 1980. Há um conjunto de erros nos nomes dessas pessoas, não é? A placa foi colocada em 1980, quando o edifício foi vendido foi retirada, voltou a ser colocada num outro sítio, em 2009 houve polémica, foi roubada em 2014 e em 2014 a Câmara fez com que ela fosse colocada num sítio visível, virado para a rua, e já, na verdade é uma réplica, porque não é a placa original. É isso que tu achas insultuoso? Eu acho insultuoso, e eu acho que insultuoso é este meu insultuoso, e eu sei que é uma posição bastante ativa para um livro jornalístico e factual, é insultuoso porque, mais uma vez, eles não foram irrelevantes para a história. E eu acho que nós não abordamos completamente este tema, mas tratá-los como fossem irrelevantes, ou seja, como se eles tivessem efetivamente contribuído, mesmo de forma não consciente, para aquilo que acabou por ser o 25 de Abril e a queda da PIDE-DGS, isso é insultuoso. E isso é... Sendo que eu não sou a primeira pessoa a dizer isso, e há historiadores que já têm trabalho publicado nesse sentido, que sem a morte deles, a PIDE-DGS não teria caído no dia 26. Para todos os efeitos, caiu no dia 26, mas não teria caído, sendo que havia tensões dentro do MFA, sobre o que é que se ia fazer dentro da PIDE. Por alguma razão não estiveram militares logo no início do dia à frente do edifício, ou seja, a cercarem o edifício e partiram pelo Largo Carmo. Eu ia-te pedir para explicares isso, porque tu, para quem nos ouve, que perceba, tu dizes: na história do 25 de Abril, distante dos olhos da população, os mortos da Rua António Maria Cardoso fizeram desabar qualquer possibilidade de a PIDE-DGS continuar. Nas colónias, por força de Costa Gomes, que era... que na altura assumiu... foi o segundo Presidente da República. Foi o segundo Presidente da República e assumiu a Junta de Salvação Nacional. A polícia política foi reestruturada. Mesmo assim, estas vítimas foram esquecidas, tratadas como peças de dominó insignificantes. Isto porque, nesse mesmo dia, não é? No dia 25 de Abril, é publicado o Decreto-Lei 171 de 74, que extingue a Direção-Geral de Segurança, a PIDE, conhecida como PIDE, a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa, uma série de instituições repressivas do Estado Novo, mas o artigo 1º, que extingue a DGS, o número 1 diz: é extinta a Direção-Geral de Segurança, e o número 2 diz: no ultramar, depois de saneada, reorganizar-se-á em Polícia de Informação Militar nas províncias em que as operações militares o exijam. Portanto, a ideia do Spínola e provavelmente do Costa Gomes... A ideia do Costa Gomes era que ela continuasse nas colónias, sempre. Era que não se acabasse com a... Sim. Não quero evitar estar aqui a dizer alguma barbaridade, algum erro, mas pelo que eu li, Spínola queria saneá-la em Portugal, ou seja, queria manter a PIDE, a DGS, neste caso, já em continuar em Portugal, saneá-la, e o Costa Gomes queria... A batalha dele interna foi por mantê-la nas colónias, na altura. E sendo mais uma vez. Mas isso é publicado, assinado pelo Spínola, não é? Sim. No dia 25 de Abril, como Presidente da Junta de Salvação Nacional. Portanto, mas tu tens alguma ideia do que é que se queria dizer com saneamento? Era parar as atividades e manter a instituição? Era destruí-la? Não sei. O que eu percebi... eu acho que o Spínola efetivamente ainda começou o saneamento. Mesmo só substituir quem mandava e pôr gente da confiança. Pronto, eu acho que é isso que se devemos entender por saneamento: era altas patentes, removê-las, mandar para fora do país, porque há registros, por exemplo, que o Spínola ligou ao Silva Paz para que era o diretor da PIDE, para lhe dar uma oportunidade de sair do país, uma janela. O Silva Paz na altura escolheu não consigo descortinar o motivo, não há qualquer registro que consiga perceber o porquê, mas nunca
E Portugal, na verdade, isto vou dar aqui um passo atrás, isto foi uma exceção. Portugal, durante alguns anos pós 25 de Abril, foi uma exceção a nível mundial não ter umas secretas, porque a PIDE-DGS fazia o papel de secretas e tanto que depois houve um embaraço internacional em Portugal quando houve agora estou-me a esquecer da palavra concreta, mas foi no Algarve com Embaixador? não. Adido? Hã? Adido? Não. Não, foi desculpa. Foi um encontro, digamos, comunista, e foi assassinado um comunista no Algarve. E foi aí que novamente foram feitas as secretas em Portugal. Ou seja, nós houve uns anos, devido à queda da PIDE-DGS, que não houve serviços secretos em Portugal. Oficialmente. Um dia, se calhar, havemos de descobrir se houve ou não houve. E quem é que ficou com aquele manancial de informação que a PIDE tinha, não é? Acho que foi um daqueles grandes embaraços internacionais, porque tinha sido assassinado uma pessoa em Portugal e ninguém sabia informação alguma sobre quem eram ou as circunstâncias. Mas pronto. Claro. Isto porque estávamos a falar da PIDE e dessa ideia da reestruturação, não é? Sim, afinal ela podia não ter caído, e tu defendes é que se não tivesse havido os mortos, a tua opinião, não é? É a minha opinião e a opinião dos historiadores. Eu gosto sempre de vincar, porque os historiadores terão mais autoridade do que eu para vincar esta opinião e mais dados ainda. Mas a ideia de os encarar como irrelevantes não é. Porque falávamos de ser insultuoso, não. Sim, exato. Insultuoso e continua a roçar o insultuoso quando não assumimos o papel não consciente deles, porque eu acho que é importante frisar, eles não tinham. Mas porquê é que tu achas que isso acontece? Vou-te dar um outro exemplo. Em 2017, num dos projetos do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, a JAS, que é a Associação de Afrodescendentes, propôs um memorial às vítimas da escravatura. Okay. Ainda não está, que se saiba, construído, inaugurado, está a ser discutido, tanto quanto sei. Tu achas que há uma tentativa das entidades públicas para apagar o lado negro da nossa história? Eu acho que é uma passividade. Não tenho alguma dificuldade porque não tenho dados suficientes para dizer que é uma posição ativa, mas eu acho que há uma passividade inata. O caso, mais uma vez, o caso dos mortos do 25 de Abril é um exemplo clássico. Soube ontem, durante a apresentação, que tinha já o diretor do Museu do Aljube já tinha sido há uns anos encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa para procurar os nomes. E na altura ele não pôde por outras circunstâncias, ou seja, isto são tarefas que vão sendo delegadas e que ninguém chega a concretizar, porque na prática nunca são as tarefas prioritárias de ninguém. São sempre menos importantes. São sempre menos importantes. Claro. Em julho do ano passado, quando nós aqui no Fumaça lançámos a nossa nova identidade, o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistou a Margarida Tengarrinha, que é uma militante antifascista, 90 anos, viveu quase 20 anos na clandestinidade, com várias identidades falsas, até ao 25 de Abril, e o seu companheiro, José Dias Coelho, foi morto às mãos da PIDE em 1961. Gostava que houvesse um pequeno excerto da conversa que tivemos com ela. Porque é uma coisa que eu tenho cá dentro e cá fora, como uma fúria muito grande. É a questão da impunidade dos assassinos da PIDE. Tu no livro dizes, e cito, a identidade dos assassinos, das pessoas de que vamos falar já a seguir, até hoje permanece incógnita. Achas que devia ter sido criada, ou deve ser criada, uma Comissão Nacional de Verdade, como por exemplo o Presidente Dilma Rousseff fez no Brasil em 2011 e que teve como missão apurar, e cito, apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88 no Brasil? Sim, assim, a minha resposta, obviamente, que é sim. Tenho algumas questões sobre a execuibilidade disso, ou seja, como é que será possível fazer isso e que tipo de testemunhos podemos cruzar. Como, não refiro no livro, mas eu ouvi nomes de pessoas que seriam supostamente os assassinos de António Maria Cardoso. Mais uma vez, como não tinha nenhum documento, relato oficial que eu pudesse documentá-lo e que pudesse apontar, não escolhi omitir porque poderia causar outro tipo de problemas. Portanto, há pessoas que sabem quem são os assassinos? Eu acho que... Ou que afirmam saber? Sim, que afirma. Eu acho que há uma diferença quem sabem e quem afirma saber. Porque há nomes, por exemplo, o Oscar Cardoso, ex-torturador da PIDE,
que pertence aos Flechas, também depois em África, Angola, salvo erro. Tenho certeza. É um dos nomes que eu ouvi várias vezes, mas não há qualquer testemunho, não tenho. E, por exemplo, eu até na altura perguntei ao Miguel Real, que assina o prefácio do livro, e O filósofo, não é? o filósofo e escritor, ele esteve presente na António Maria Cardoso. Ele era amigo, curiosamente era amigo e era colega de curso do João Arruda, sobre o que é que ele viu, se ele viu realmente alguém, e ele refere isso no prefácio, e ele não aponta nomes. E se as pessoas que estiveram presentes não conseguem naquela rua, ou seja, as testemunhas, pessoas feridas que não conseguem apontar nomes, e depois tenho testemunhos em segundo grau a dizer que foi aquela pessoa ou aquelas pessoas, eu prefiro honestamente não avançar. Mas acho que a questão da Comissão de Verdade, acho que, tendo em conta que ainda existem testemunhas, e acho que só iria valorizar Abril. Se estamos sempre preocupados, sempre a engalhardetar Abril, e estamos sempre a abanar o nosso cravinho nas ruas, uma Comissão de Verdade só iria valorizar a Revolução. Tal se essa Comissão de Verdade também contribuísse como de uma perspectiva educacional, para também se perceber o que é que tudo o que passou em Lisboa, em concreto no dia, que pudesse abordar ainda de forma mais profunda o que aconteceu com estes mortos, claro. Neste caso em concreto. E tu falas desses mortos neste livro, são 6 pessoas, em duas grandes secções, chamemos-lhe assim. Há uma que tu chamas Repressão, e que conta a história dos mortos de 4 pessoas mortas pela PIDGS, na rua António Maria Cardoso, onde era a sua sede, às 8h20 da noite, não é? Certo. João Arruda, Fernando dos Reis, José Barneto e Fernando Gesteira. E depois falas de mais 2 que são menos falados, muitas vezes são omitidos, e tu chamas-lhe omissão, esse capítulo. E um deles morreu 1 hora depois, às 21h20, o outro morreu só no dia seguinte, no Largo Camões. Estamos a falar de António Lage, que era funcionário da PIDE, e Manuel Costa, que era um agente da PSP. Fala-me um bocadinho destas pessoas. Vamos chegar finalmente a estes esquecidos. Tu chamas-lhe em Abril, podíamos ser também de Abril. Sim. Quem é que é o João Arruda? O João Arruda, até é ótimo começarmos pelo João Arruda. O João Arruda, de todos os mortos do 25 de Abril, é aquele que já foi mais referenciado, e existem já alguns documentos de imprensa. O Miguel Carvalho, por exemplo, já o refere no livro dele. Abre o livro com a história do João Arruda. O João Arruda era um estudante de filosofia, passou pelo seminário, foi para a Universidade Católica em Braga, tinha 20 anos quando faleceu, mas no último ano, no final do primeiro ano de curso de filosofia, decidiu mudar-se para o ensino público, desistir do seminário. A família aponta que ele não queria ser padre, e ele achou que era mais correto consigo próprio. Ou seja, consigo imaginá-lo como uma pessoa muito reta, porque é a descrição que as pessoas fazem dele. Mas na verdade ele só chega a padre porque ia estudar mais, não é? Sim. A professora diz-lhe, vai ter com a tua catequista, e diz-lhe que queres ser padre. Sim. Se queres continuar a estudar. Eu acho que na verdade é muito fácil empatizar com a história do João Arruda, porque acho que todos nós que conhecemos, principalmente quem não vem de cidades grandes, alguém que estudou num seminário para ter melhores oportunidades. Ou seja, é uma história recorrente, e a história do João Arruda é assim. Sim, ele tinha uma família muito grande, não é? 3 irmãos, era dos mais novos, e é natural de Santo António, da freguesia de Santo António, na ilha de São Miguel, nos Açores. E não dissemos isto, que ele é açoriano. Sim, exato. A família dele, eu acho que não é uma curiosidade eu dizer que após 25 de Abril emigrou basicamente toda para os Estados Unidos, por questões financeiras, mas não, acredito também não só. Ou seja, não. E eu acho que, por exemplo, na história de João Arruda é bastante significativo. Os pais nunca visitaram o continente e nunca souberam, porque nunca tiveram qualquer contacto do Estado do que é que se passou com o João. Isso, aliás, é transversal a todas as pessoas que tu contas, não é? Certo. O João Arruda foi estudante, era colega do Miguel Real, estudava filosofia, já estava apaixonado por direito, porque ele estava cada vez a tornar-se mais ativo politicamente. Participou em ações do MRPP, por exemplo, apesar de, obviamente, não existe nenhum registro oficial, porque estava movimentos na clandestinidade. Mas claramente seria de esquerda, não é? Os ideais de esquerda... Sem dúvida alguma. E como é que... Era alguém... O caráter de
padre, ou seja, é evangelizador para a família. Eu acho que isso passa. Eu acho que a família tem a ideia muito forte dele, que era ele que nos dava os ideais, ele que nos dava as ideias do que é que nós devíamos fazer, que era uma família que estava tão isolada em São Miguel, que de certa forma ele trouxe um foco de luz e um foco ideológico para a própria família. E a família também vai, tu contas isso no livro, não é? A família vai percebendo as mudanças na personalidade dele à medida em que ele sai daquele sítio tão isolado e tão pouco exposto a novas ideias. Certo. Vem e quando volta notam-lhe a diferença. Eu gostava que tu me contasses uma história que se passou com a Esmeralda Torres, que é a irmã do João Arruda. Do João Arruda. E que curiosamente ela estava nos Estados Unidos ontem, mas via Skype, participou na apresentação do livro, ou via Facebook. Ontem na apresentação do livro ela acompanhou do início ao fim a apresentação que tu fizeste e estava muito emocionada, agradeceu muito este estudo, o estudo que tem sido feito. Sim. Até do João, e ele, como é dos mais conhecidos, já tem até homenagens na ilha, não é? Duas homenagens, uma feita em 99, outra feita em 2017. Mas o que eu queria que tu contasses, porque tu falaste nos pais deles, que nunca tinham vindo ao continente, mas a Andreia veio. A Andreia não. A Esmeralda veio. A Esmeralda veio e encontrou-se em 2015 com uma senhora, uma pessoa, rapariga, uma guia turística chamada Andreia. Sim. O que é que aconteceu? Conta-me esta história. Em 2015, conforme eu referi, a família do João Arruda emigrou para os Estados Unidos e continuam lá na Massachusetts a viver. Em 2015 a família decidiu fazer a Esmeralda, juntamente com mais 2 casal de amigos, fazer um périplo Portugal continental, porque basicamente Portugal deles sempre foi os Açores. E as visitas a casa são visitas aos Açores, não a Lisboa. Eles nunca tinham vindo ao continente? Nunca tinham vindo ao continente. Acho que, honestamente, a Esmeralda Torres esteve cá em março para ir ver um jogo de futebol do Porto, mas isto é um detalhe à parte. Ora bem, a Esmeralda esteve cá em 2015. 2015, não sei se toda a gente se lembra, mas foi o início do boom turístico em Portugal, e principalmente aqui em Lisboa. Acho que foi o ano dos tuk-tuk, pelo menos na minha memória, o ano dos tuk-tuk que invadiram as ruas de Lisboa. E ela estava aqui na Rua Garré, na Baixa de Lisboa, a subir, e tinha uma guia, uma Andreia, de uma companhia que ela tinha requisitado, e questionou, queria saber o sítio em concreto onde tinha morrido o irmão. Ou seja, já tinha várias referências visuais desde o documentário do Jacinto Godinho, Os Últimos Dias da PIDE, onde aparecem as imagens de António Maria Cardoso, fotografias de arquivo, mas queria em concreto, ou seja, porque ela não sabia, não é? Não sabia, e queria saber onde foi a placa. E ela questionou a guia onde é que morreram as pessoas no 25 de Abril, e a guia respondeu: mas não morreu ninguém no 25 de Abril. E obviamente que a Esmeralda ficou indignada e revoltada, porque uma coisa é, eu digo sempre isto, uma coisa é a morte é violenta, mas o esquecimento pode ser mais. E eu acho que omitir estas mortes em concreto, 90% das vezes é mais violento para as famílias dos mortos do que o próprio ato das circunstâncias em que eles morreram. E eu acho que a própria comoção que se vê, e a comoção com a qual eu tive que, vou dizer, lidar em conversas, surgia sempre muito mais nesses momentos do que a morte é o mínimo dominador comum da experiência humana, e o esquecimento é mais violento. Mas vou, no entanto, retomar aqui a história da Esmeralda. A Esmeralda, a guia não sabia, viram um polícia próximo, um agente da PSP, e foram questioná-lo também sobre onde é que teriam morrido alguém, qual era a rua, porque a Esmeralda sabia que era aqui, estava nas redondezas, estava perto, e o polícia deu-lhe a mesma resposta: mas aqui no 25 de Abril não morreu ninguém, aqui não morreu ninguém. E a Esmeralda forçou com ele, começou indignada novamente, e até ele disse: se morreu alguém não foi aqui, foi ali na António Maria Cardoso, deixa a rua, porque há lá supostamente uma placa. E foi assim que a Esmeralda, assim, com a guia turística, uma situação muito constrangedora, como dá para imaginar, chegaram e comprovaram
chegaram ao sítio, e eu acho que eu gosto muito do que a Esmeralda disse, que é... eu acho que na altura ela confrontou de forma gentil a guia turística. Vês, o meu irmão não morreu em vão. Eu acho que isso, pronto, é muito importante, esta história. Eu acho que é um sintoma de toda a patologia que tivemos aqui a falar, do esquecimento. É uma metáfora, não é? Sim. Dos efeitos de algum turismo e de alguma perda de património. Estávamos a falar disso há bocado relativamente à sede e à transformação num condomínio de luxo. Mas faltou-te dizer que no final a guia desfaz-se em lágrimas. Sim, desfaz-se em lágrimas e pede desculpa. O que é que seria esperado? Eu acho que é vergonha de... É vergonha. No fundo é vergonha. É um pouco uma vergonha de ser português e não saber. Claro. Aliás, a Esmeralda ontem dizia na tomada de posse, como é que uma pessoa que estudou e que tem estudos não sabe que morreram pessoas no 25 de Abril? Certo. E há muitas pessoas que não sabem, não é? Sim. Outra pessoa que morreu, o João Arruda, tinha 20 anos, morreu, foi assassinada. Outra foi o Fernando Carvalho Giasteira, tinha 17 anos, era o mais novo de todos, não é? Quem era o Fernando? O Fernando é original nasceu em Salto, Montalegre, mas por circunstâncias familiares migrou para Vereira de Jales, a Vila Pouca de Guiar, e depois, quando já tinha 15 anos, rumou a Lisboa, porque uns amigos conhecidos, a família não sabe apontar em concreto, arranjaram um trabalho numa boate que era a Cova da Onça, na Avenida Liberdade. É uma boate histórica da capital, não é? Da capital, e com várias histórias associadas, mais sórdidas ou menos sórdidas, frequentado assim por personagens supostamente muito interessantes da época. O Fernando era muito jovem, era político. Eu acho que é muito importante referir esse ponto, porque por oposição ao João Arruda também era muito jovem, mas a própria família diz que que era político. Vivia numa pensão na zona do Arieiro, tinha cá uma irmã e faleceu, supostamente, segundo a família. Saiu da Avenida da Liberdade, do trabalho, e juntou-se à multidão que de alguma forma foi parar António Maria Cardoso ao final do dia. O Fernando tem a peculiaridade de os pais dele não eram contra o Estado Novo, vamos dizer assim, e era um casal conservador do interior do país, bastante religioso. E há um episódio que eu acho que define a história do Fernando Giasteira, que é no funeral dele, passado 3 dias pós 25 de Abril. O padre disse no funeral que foram os comunistas que o mataram, e não houve qualquer contestação na aldeia, a não ser neste caso da irmã tarde, não é? Mais tarde. Mas também é verdade que não eram ativistas para o regime, não é? Eram conformados com a situação. Sim. E aquilo adequavam-se ao ar dos tempos e àquela situação, né, conservadora. Há depois o mais velho, uma terceira pessoa mais velho destas 6 mortes, que é o José Barneto, não é? Que tinha 38 anos e que a sua morte também a morte em si é uma tragédia, mas desencadeia um conjunto de tragédias a seguir, não é? Sim, o José Barneto tinha 4 filhos, eu acho que é importante referir, e o mais novo tinha 2 anos e o mais velho tinha 8 anos. A esposa trabalhava em casa como modista, ou seja, não tinha algum rendimento, mas é um rendimento mínimo, porque o José Barneto, sem ser o João Arruda, que tinha estudos já ao nível universitário, já tinha o 10º ano, ou seja, tinha bastante formação, vinha de uma família com tradição política e com posses, não é? E com posses. Eu acho que de todos era o mais como é que eu ia dizer? Estabelecido. Sim. Ideologicamente, em termos materiais. Basta dizer que estava ligado a um sindicato, e de todos era o único que estava ligado a um sindicato, que isso faz completamente... O irmão era amigo do Fernando Pita Barros, que teve depois exilado em Argel antes do 25 de Abril,
o irmão dele era advogado e representou e também esteve envolvido no caso do Humberto Delgado, ou seja, estamos a falar de uma família obviamente com muitas implicações políticas. A morte do José Barneto, eu não sou muito, como é dizer, quantificar dores, porque acho que isso é um exercício inútil e não queria cometer esse erro, mas eu diria à distância que a morte de José Barneto teve mais consequências ao nível familiar. A esposa sem o rendimento dele, que ele trabalhava como escriturário no Grêmio de Industriais de Confeitaria. Exatamente. A esposa ficou sem qualquer rendimento. Na verdade, o Grêmio foi dissolvido os Grêmios todos foram dissolvidos pós 25 de Abril. Ou seja, ele ficaria, se ele não tivesse falecido, ele ficaria desempregado. Claro. A família ficou sem rendimentos. Passado após um ano do 25 de Abril, pouco mais de um ano, a esposa foi obrigada a vender a casa que eles tinham em Benfica e arrumar ao interior do país, na Covilhã, onde ela é originária. Foram lá aqueles que se conheceram num casamento. Sendo a parte mais macabra desta história toda e mais violenta, mais uma vez, foi que o Estado, para além de não dar nenhum apoio, como não deu a qualquer um... Sim, isto é importante. Não houve nenhuma indenização dada a nenhuma das pessoas mortas, sim, tivessem ou não, ou seja, fossem estes 4 assassinatos, fossem as pessoas, o ex-PID ou o PSP. Sim. Foi proposto à esposa, à viúva neste caso, que o filho mais velho, o João, fosse para o colégio militar e que os outros filhos fossem distribuídos por instituições sociais. Ou seja, só esta proposta para mim será macabra. Talvez por isso tu contas isso no livro, não quero revelar muito mais, mas a dificuldade que foi tentar chegar à fala com os filhos, não é? E é um tema tabu. O sofrimento que eles terão passado. Eu vou conhecer oficialmente a Júlia Barneto, que é uma das filhas do José Barneto. Eu conversei com ela entre dentes em algumas circunstâncias ao longo do livro. Vou conhecê-la oficialmente em pessoa no sábado, no primeiro lançamento em Castelo Branco, onde ela aceitou estar presente para conversar, para nos no conhecer. dia 21. Sim. Outra das pessoas que foi assassinada foi o Fernando Luís dos Reis. Ele era natural de Arranhão, não é? Da Ruta dos Vinhos. Sim. Tem uma vida complicada e ao contrário do que acontece com as 3 pessoas que falámos antes, que foram levadas para os hospitais civis, não é? Para São José. Sim. Pelo menos aqueles que ainda se achava que estavam vivos, ou poderiam. Este foi levado por engano para o Hospital da Estrela, para o Hospital Militar. Porquê isto aconteceu? Porque isto é um dado interessante. Assim, o Fernando Luís Barreiros Reis, há uma questão, era militar, ele estava alocado na Companhia Disciplinar de Penamacor, que era uma unidade onde passou o Cunhal, Tengarrinha, mais uma vez, nomes sonantes, que era uma unidade punitiva, vamos dizer assim, e que ele estava de licença em Lisboa. O que acontece, o Fernando Reis, no dia 25 de Abril, e pelo menos a história de Fernando Reis é particularmente complicada porque há muitos testemunhos conflituosos, mas isto podemos afirmar sem problema algum. O Fernando Reis, ao saber das notícias do 25 de Abril, decidiu vestir a farda que tinha cá, ou seja, com quem tinha vinha, e foi para a rua. E achou que assim ia juntar-se à revolução. E ao ter sido, vamos dizer, mais uma vez, a história do Fernando Reis é complicada e é possível discutir em que momento em concreto ele morreu. Se morreu no primeiro tiroteio ou no tiroteio que depois acabou por se é às 8h20, se é às 9h20 da noite. Não é claro, não é? E tu também não conseguiste esclarecer essa dúvida. Não. Mas ele foi, tendo em conta o testemunho do pai, que foi legado neste caso ao filho. O Fernando Reis tinha 2 filhos, 2 esposas diferentes, já tinha sido casado, mas estava separado. Tem uma história até de confusões sobre paternidade. Exatamente. Ou não, que tu relatas no livro. Há mais um detalhe interessante sobre o Fernando dos Reis, que houve uma tentativa da parte da família dele ativa de procurar uma indemnização do Estado, e isso nunca aconteceu, não é? Assim, entre 77 e 79 eu tive acesso a mais de 20 pedidos de pensão de sangue do Horácio Rocha, que era o avô materno do Carlos Reis,
Exato, porque a mãe se chamava Rocha, Maria sim, Rocha, não é? Sim, exatamente. Ele fez várias tentativas, cartas dirigidas ao ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, Mário Soares, cartas dirigidas ao recém-falecido general Loureiro dos Santos, por exemplo. Eu não as refiro todas no livro porque achei que era redundante estar a referir todos os documentos, mas são efetivamente vários, e a família fez questão de os guardar, ou seja, não é por acaso como é que, passado 45 anos, os pedidos, há fotocópias de todos os pedidos que foram enviados e as cartas de rejeição, e a família foi sempre negada, sendo que, como nós já referimos no início desta conversa, o Mário Soares é um dos políticos que há mais referências a afirmar efetivamente que foi uma revolução sem sangue. Em discursos oficiais. Em discursos oficiais. Vamos agora aos dois casos mais, chamemos-lhe, eu não queria usar polémicos, mas dúbios, no sentido em que não foram assassinados pela PIDE. Um deles era até um funcionário da PIDE, mas não era um agente da PIDE, não é? Era o António Lage, tinha 32 anos, morre nessa segunda fase às 21h20, porque, e se recordarem do relato inicial que eu li, a população percebeu que havia alguém que saía do edifício, queria ir persegui-lo, ele fugiu. Sim. E é assassinado. Sim. Basicamente é isto, mas ele era... é uma personagem interessante no sentido em que, segundo vários relatos com quem tu falaste, era mole. Sim, eu gostei particularmente de falar com a família do António Lage, porque eu acho que uma família... Vou usar o adjetivo autêntica, porque a forma como se expressa mole, em vez de dizer golpe de Estado, diz corte de Estado, ou seja, eu acho que estes verbos não caem ao acaso. E o mole, o António Lage, a imagem que me foi passada através dos familiares dele, é que era alguém com pouco caráter. Na prática era alguém sem caráter, ao mesmo tempo quase sem ideologia, sem energia, ou seja, alguém medroso. Mas a verdade é que ele teve na guerra na Guiné, certo? Teve na GNR a cavalo no quartel do Carmo, foi trabalhar para a PIDE. Tu chegas até a falar no livro a citar a Hannah Arendt, não é? E sim. A banalidade do mal. Como é que eu ia dizer? Eu acho que, honestamente, em todas as instituições opressivas existem personagens passivas. Porque ele não era um agente da PIDE, não é? Ele era um moço de recado. É assim, se me disserem que ele era... eu não tenho qualquer documento e não tenho qualquer testemunho que valide nesse sentido, por isso estou sempre a assumir que ele era um moço de recados e que os documentos que eu tive acesso estão certos. E eu sei que isto, mais uma vez, é polarizante, porque há pessoas que eu tive feedback que houve pessoas que não queriam que o nome dele constasse, por exemplo, do livro. Ou seja, isto não fosse reconhecido que ele também morreu no dia 25. No dia 25. Agora, eu não tenho qualquer testemunho e eu sei que em todas as instituições, e não estou a dizer nada de novo, de grandes instituições opressivas, há sempre personagens passivas, ou seja, nós nunca temos completamente noção de qual é o nosso papel dentro de uma grande instituição, e eu acho que ele, na verdade, teria alguma consciência para ele, se efetivamente é verdade aquilo que a família diz, que ele queria sair. Ou seja, porque a família diz efetivamente que ele presenciou-se na estrutura. Claro. Ou seja, se a família diz que ele presenciou-se na estrutura, ele não estaria a omitir o que é que se passava na António Maria Cardoso. Mas eu acho que tenho muita dificuldade em culpá-lo ou pô-lo num patamar diferente. Primeiro porque não tenho... parece-me, tendo em conta que ele não era agente da PIDE, era só funcionário, pô-lo num patamar completamente diferente dos outros. Se ele fosse agente, eu acho que a conversa seria diferente, a discussão seria muito diferente e havia casos para ser julgado. Seria um funcionário administrativo. E o facto de ser funcionário administrativo cria outras questões, e eu acho que faz todo sentido que ele seja recordado. Há uma outra pessoa que tu recordaste e que quase ninguém tinha falado até agora, pelo menos da forma como tu fizeste, que é o Manel Cândido Martins Costa, tinha 25 anos e era um agente da Polícia de Choque, um agente da PSP, da secção da Polícia de Choque, que não morre no dia 25, é morto no dia 26 pelo Exército, não é? Certo. Por uma bala
entende-se de uma bala perdida do exército, porque há uma confusão no Largo Camões, no dia 26. Não é? Sim, o Manuel Cândido é um caso particular e eu não gosto de estar a afirmar que sou efetivamente a primeira pessoa a dizer... Não, eu digo contar a história da forma tão densa como tu a contaste, dentro do que é possível contar, de densidade. Para todos os efeitos, o Manuel Cândido era só um nome que existia histórico, ou seja, eu fui a primeira pessoa efetivamente que chegou a contacto com a família e que o que é que se passou. O Manuel Cândido tem uma particularidade que é o Manuel Cândido só é referido historicamente em dois momentos. No Jornal da Capital, a nível dia 28 ou 29 de abril de 74, e depois em 99 numa reportagem de Tal e Qual. Em ambos os momentos o Manuel Cândido é referido como um dos mortos de António Maria Cardoso, o que é errado, porque nem o assento de óbito dele, nem as circunstâncias, e a própria família testemunhou-me, falou comigo. Sim, porque ele não morreu lá. Não morreu lá. E o que aconteceu foi, e eu não tinha noção disto, honestamente, neste caso foi a historiadora Irene Pimentel que me ajudou a clarificar algumas dúvidas, mas a PSP, e particularmente a PSP, a Polícia de Choque, a Força de Choque, tinha também um cadastro histórico durante o Estado Novo, e também era visto como uma força muito opressiva. E o que aconteceu no dia 26, já após a queda da PIDE, na parte da tarde, por volta das 5 da tarde, para dizer mais correto, juntaram-se pessoas civis no Largo Camões, e à volta existiam militares que estavam a fazer a guarda do edifício de António Maria Cardoso. O que acontece é, o Manuel Cândido, havia uma sede da PSP, salvo erro, nas proximidades, e saíram 3 carrinhas. Na Rua da Horta Seca, não é? Onde hoje é o Ministério da Economia. Exatamente. E eles saíram 3 carrinhas da PSP, onde vinha o Manuel Cândido, num lugar do Pendura, e a população, ao ver as carrinhas da PSP passar no Largo Camões, assustou-se, porque pensou que fosse lá uma carga policial. Ao assustar-se, mas ao mesmo tempo empoderada por todos os acontecimentos que já tinham acontecido, e a PIDE já tinha caído, o Marcelo Caetano... Isto é dia 26, não é? Marcelo Caetano tinha-se rendido. Tinha-se rendido, tudo, já estava a mais que caminho do Brasil. Da Madeira, primeiro. Sim, mas... atacou com medo de ser atacada, atacou primeiro as carrinhas. Os agentes que eu percebi, pelo que eu percebi através de notícias da época, que não há nenhuma notícia efetivamente que diga o que aconteceu ali, mas há notícias que batem de certo com a descrição da família. Os polícias dispararam, supostamente dizer notícias, para o ar. Os fuzileiros que estavam à volta e que faziam a guarda dos quarteirões à volta do edifício da PIDE dispararam para o ar, mas no meio destas circunstâncias alguma bala matou o Manuel Cândido. E assim se esqueceu, porque, pelo que eu percebi, os carros nem sequer pararam, ou seja, as circunstâncias do que aconteceu na António Maria, ali no Largo Camões, foi um momento de tensão muito rápido. Então os carros seguiram e o Manuel Cândido foi diretamente para o hospital. Pronto. E estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Se esta for um pequeno resumo, também é interessante que as pessoas vão ler o livro e conheçam a história, portanto não aprofundámos muito, mas eu queria terminar com esta nota de que eu li o livro e fiquei sempre com a sensação de que tu querias... ou pergunto se era a tua intenção cristalizar a história destas pessoas, no sentido em que, por causa dos erros todos, dos nomes, das circunstâncias, com este livro, alguém que precisasse de saber quem foram aquelas 6 pessoas pudesse chegar cá e ter o possível de ser realizado hoje, de factualidade e de dados sobre isto. E a verdade é que ontem, na apresentação do livro, de repente a Irene Pimentel, que apresentou, disse assim: mas esperem lá, há estes 6 que o Fábio falou e que nunca ninguém tinha falado, mas há um outro, falaram-me num outro no Porto. E como é que... Eu vou dizer uma coisa e não quero espraiar-me demasiado. Para encontrar os assentos de óbitos dos mortos, do que eu refiro no livro, estes 6, eu tive que consultar nem quero dizer, mas vamos só dizer que estão digitalizados os assentos, os livros das conservatórias estão digitalizados, ou seja, facilitou muitíssimo o trabalho. E já houve alguém que me perguntou se é possível que tenham havido mais mortos.
E eu acho que este é um trabalho, honestamente, que alguém eventualmente irá fazer, porque existem muitas pessoas jovens e eu acho que é relevante o facto de muitos dos acentos de óbitos deles não dizem porque é que eles morreram. Há uns que têm aceleração do encéfalo por bala, outros que é algo muito mais genérico. E há muitas pessoas jovens que morreram naqueles dias em concreto. Portanto, há muito por Eu investigar. acho que é assim, eu acho que valeria a pena investigar, nem que fosse só para cruzar nomes, mesmo há nomes internacionais e tudo ali referenciados. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Fábio. Obrigado, Monteiro, Pedro. Jornalista, escritor e autor de Esquecidos em Abril, Os Mortos da Revolução Sem Sangue, que está nas bancas, não é? Sim, sim. A todas as pessoas que nos estão a ouvir hoje, que será dia 25 de Abril, que é quando lançamos este episódio, Viva a Liberdade, são os desejos da equipa Fumaça e fascismo nunca mais, é alguém que acreditamos bastante aqui no Fumaça. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pelo Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso fez a captação e edição de som e a Joana Batista a captação e edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Margarida David Cardoso, a Maria Almeida, o Mota Fixe, a Sofia Rocha, o Tomás Pereira e o Tomás Pinho. A música que vão ouvir é do Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na aplicação de podcasts que utilizem e ajudem-nos a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve. Vão a fumaca.pt/contribuir e façam parte da nossa comunidade. Até já!